Boa tarde, meu nome é Daniel Sardenberg e essa é a primeira entrevista da Cenários Estratégico. A entrevistada de hoje é a professora Flávia Guerra. Boa tarde, professora. Boa tarde. É uma honra poder contar com essa presença hoje. A professora Flávia é graduada em Comunicação Social pela UFRJ e possui mestrado em Ciência Política também pela UFRJ. Atualmente é professora assistente do Núcleo de Estudos Internacionais e doutorando do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Tem experiência na área de Ciência Política, com ênfase em Teoria Política e Política Internacional. Professora, o tema de hoje da entrevista são os estudos migratórios. E aqui no Brasil, segundo os dados da Polícia Federal e do Ministério da Justiça, existem aproximadamente 650 mil imigrantes em estado irregular aqui no Brasil. Recentemente, o caso mais evidente é o dos haitianos, que vêm fugidos da miséria do país em busca de uma qualidade de vida melhor aqui no Brasil. A senhora, inclusive, escreveu para o jornal o Globo comentando sobre o assunto. Essa entrada descontrolada de haitianos no território brasileiro é preocupante? Qual postura o governo deveria tomar? Eu acho que quando a gente utiliza a palavra preocupante, a gente já está pressupondo que o haitiano ele é um problema para o Brasil. Eu acho que a abordagem em relação à migração não deve ser de que a migração é um problema que o Brasil teria que resolver. Em relação à questão da limitação desse fluxo de haitianos, o governo brasileiro, né, decidiu que vai controlar, que vai barrar a entrada na fronteira do Acre, né, da região amazônica, desses haitianos. No entanto, vai conceder 100 vistos por mês a haitianos na embaixada em Porto Príncipe, o que daria 1.200 vistos por ano. No entanto, entraram 4.000 haitianos no Brasil. Supõe-se, então, que a necessidade dos haitianos, a demanda dos haitianos seja muito maior do que 1.200 vistos. Então, na minha opinião, o governo brasileiro está fazendo pouco ainda pelos haitianos. Essa política migratória anunciada, ela poderia ser mais generosa. É claro que algum tipo de controle do fluxo migratório vai ter. Não dá para dizer que não vai existir política migratória. Mas acho que essa política migratória poderia ser mais ampla do que a que foi anunciada até agora. Entendi. Nessa mesma publicação que eu me referi, a senhora critica a preferência dada à vinda de profissionais mais qualificados em detrimento da vinda de pessoas oriundas de países mais pobres. Ou seja, as pessoas que têm mais necessidade realmente de procurar um lugar melhor para se estabelecer. Mas a importação de cérebros não pode ser benéfica para o desenvolvimento do Brasil, principalmente em setores estratégicos? Não, claro, a importação de cérebros é importante. Vários países se desenvolveram por conta dessa contribuição, né? Estados Unidos, o próprio Brasil, a Argentina. Né? Tem um programa do Ministério da Ciência e Tecnologia sobre que prevê a contratação de engenheiros desempregados da NASA. Então, esse tipo de imigração, ele também é bem-vindo. Ele contribui para o desenvolvimento do Brasil. O que eu critiquei no artigo é o fato de você fazer uma política limitadora para o haitiano e uma política de portas abertas e tapete vermelho para aqueles que são os mais qualificados. Então tem que haver um maior equilíbrio nessas políticas. Né? A política direcionada para o haitiano, a política direcionada para os mais qualificados. Entendi. Outro foco bastante significativo de imigração no sentido para o Brasil, além dos haitianos, são os colombianos, que entram aqui no país em fuga desesperada para escapar tanto das consequências da violência quanto às ameaças constantes nos territórios que são dominados pelos narcotraficantes, principalmente as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Na última década, os conflitos armados internos se acirraram e o fenômeno migratório desse país vem tomando dimensões alarmantes.
O Brasil tem capacidade para absorver também esses imigrantes? Como lidar com eles especificamente? Há uma diferença, claro, entre os imigrantes colombianos e os haitianos. Os colombianos estariam realmente fugindo de uma situação de violência, de conflito. No caso dos haitianos, eles estariam fugindo de uma situação de pobreza, de falta de perspectiva de vida. No entanto, nos dois casos, eu acho que o Brasil tem como absorver esse fluxo, sim. É um país de quase 200 milhões de habitantes, e com políticas migratórias bem estruturadas, bem desenhadas, eu acho que o Brasil pode absorver, sim, e mais. Eu acho que esses imigrantes, tanto haitianos quanto colombianos, eles podem trazer uma contribuição não só econômica para o Brasil, porque o imigrante chega, na verdade, querendo trabalhar muito, produzir muito, né? Então, não apenas por essa questão econômica, mas também cultural, né? O Brasil, ele parece, em alguns... quando você viaja, quando você conversa com as pessoas, muitas vezes você tem a impressão de que nós estamos isolados, né? Nós não recebemos tantos estrangeiros assim, né? Com exceção do Rio de Janeiro, algumas outras capitais turísticas, nós não somos um país de imigrantes. Então essa novidade dos haitianos e dos colombianos na verdade, algo que nós agora vamos ter que lidar com isso. Nós não estamos acostumados a lidar com o estrangeiro, a lidar com o outro. Já estivemos no passado. Mas desde os anos 80, o Brasil é o país de emigrantes. Como a senhora falou, no passado nós já soubemos lidar com a questão dos imigrantes e eles já se mostraram bastante úteis no desenvolvimento do país. Existem diversas colônias de imigrantes que vieram de diversos lugares do mundo, do Japão, da Itália, e que conseguiram se estabelecer e contribuir para o país. A história é um bom exemplo para nós olharmos e aprendermos a lidar com esses novos desafios. Um pouco, porque a história do Brasil em receber imigrantes, ela também não é tão positiva assim quanto pode parecer num primeiro momento. Então, eu disse que nós já estivemos acostumados a receber migrantes, só que isso não significa que a nossa política foi a mais generosa naquela época. Então, nós temos que lembrar aqui também que no governo Vargas, por exemplo, até mesmo no século XIX, no Império, nós tivemos políticas diferenciadas de acordo com os grupos populacionais. A ideia era embranquecer o Brasil. Então, a imigração de europeus era muito incentivada, tanto no século XIX quanto no século XX. Né? Não eram todos que poderiam imigrar para o Brasil. Havia uma política clara para receber mais brancos do que negros ou asiáticos. Né? Então, eu acho que a história do Brasil ela deve ser olhada não como algo a ser repetido, ao contrário. Nós temos hoje a oportunidade de fazer algo diferente do que foi feito até então, do que foi feito no passado. Né? E essa política restritiva para haitianos e de portas abertas para o europeu, implicitamente, ela parece reproduzir essa política migratória de outros momentos da história do Brasil. Como se você estivesse dizendo que vai limitar a entrada de negros e favorecer a do branco qualificado europeu. A migração sempre foi um dos reflexos dos conflitos armados. Com a Primavera Árabe e o agravamento dos conflitos que ela gerou no norte africano, há uma tendência ao aumento do fluxo migratório em direção à Europa. E os países europeus e a União Europeia como um todo têm tomado medidas bastante duras, bastante severas em relação a esse aumento. Tendo como um dos pilares conceituais da União Europeia a livre circulação de pessoas, não seria natural que eles adotassem uma política justamente oposta à que eles têm adotado? Sim, aí você está tocando, na verdade, em vários assuntos que se conectam. Uma questão é a imigração, né, de pessoas que estão fugindo dos conflitos da Primavera Árabe para a Europa. Né? Essa migração,
ela foi durante muito tempo contida, né? E existem ainda hoje políticas europeias destinadas justamente a evitar esse tipo de migração do norte da África para a Europa. É quase como se fosse uma política de segurança da Europa. Né? Vamos conversar, dialogar com os governos desses países para que essa imigração maciça não aconteça. Com a Primavera Árabe, esse tipo de política, né, com a queda de vários governos no norte da África, esse tipo de política ficou comprometido. Então, esse fluxo aumentou. Agora, a política da União Europeia migratória, ela não é totalmente aberta. Quando se fala que na União Europeia se quer, né, o fluxo a livre circulação de pessoas, isto vale para o europeu. Né? Isto não significa que a Europa esteja aberta a imigrantes do mundo inteiro. Embora isso seja também uma outra contradição do próprio processo de integração europeu. Né? Você fala de livre circulação dentro da Europa, mas é como se ela fosse uma fortaleza e não deixasse entrar imigrantes vindos de terceiros países.